Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Engenharia do Futuro, o quadro colaborativo comigo e com o engenheiro Arthur Lucena, onde a gente traz um pouquinho do mundo da pesquisa para vocês que nos acompanham. Oi, Arthur. Oi, Vanessa. Oi, pessoal. Hoje é dia de eu conversar com a Vanessa sobre um artigo que ela leu do Simpósio ENTAC de 2016 sobre fachadas adaptativas. Olha só que tema diferente, né? Bom, e esse artigo ele tem como autores a Renata Schelliger e o Vanderlei John. Vanessa, começa contando pra gente o que é essa história de fachadas adaptativas, em que contexto que isso está inserido. Bom, eu gostei bastante de ter lido esse texto, ter contato, conhecimento dessa pesquisa, e ela começa com o seguinte plano de fundo. Todo mundo já deve perceber que fachadas possuem um papel muito importante no desempenho global de um edifício, porque elas são comparadas até mesmo com a pele. A pele humana tem a capacidade de proteger o organismo dos eventos externos. E a fachada teria essa função mais ou menos equivalente a uma pele do edifício, capaz de filtrar as condições do mundo externo e prover conforto ao ambiente interno. Interessante essa analogia, né? E aí, o que acontece? Os autores fizeram uma pesquisa para entender o que tem de novidade rolando para que as fachadas ganhem esse potencial de moldar, se acomodar aos estímulos externos. Então, se aumenta a temperatura, se tem um dia de muito vento, ou ao contrário, se tem um dia de temperatura mais fria, está chuvoso, mais nublado, é preciso que a fachada se adapte a permitir ou não a entrada de luz com mais intensidade e de vento e de transmissão de temperatura. Parece assim uma coisa bem futurística mesmo, né? Parece, mas é a sociedade que a gente está vivendo hoje em dia, né? A gente se surpreende cada vez mais com esses recursos que surgem por aí. Bom, e o que os autores quiseram fazer e mostrar para a gente sobre esse tipo de fachada no estudo que eles fizeram? Eles querem passar a seguinte mensagem: as fachadas elas têm sido vistas como barreiras energéticas. E agora não. Nesse sentido da fachada adaptativa, ela não é mais uma barreira, ela é uma movimentadora de energia ou até mesmo uma geradora de energia, que vem a contribuir, então, com o desempenho energético do edifício e com o conforto dos ambientes internos, tanto em termos de iluminação quanto em termos de temperatura. E aí eles classificam alguns tipos de funcionamento dessas fachadas. Basicamente são materiais colocados no revestimento da fachada que vão cumprir essa função aí de adaptação energética. E muito me surpreendeu o fato de que o primeiro tipo é a fachada adaptativa acionada pelo usuário. O exemplo tem brises na fachada, que são aquelas placas que direcionam a luz solar e o vento. Só que esses brises são móveis e o usuário pode movimentá-los. Se quer que entre mais luz ou bloqueia um pouco a luz, se quer direcionar o vento para dentro da edificação. Então, o usuário vai lá e mexe nessas placas, abre a janela, mexe nessas placas para fazer esse controle aí de iluminação e temperatura. Só que o edifício colocado como exemplo é um edifício em São Paulo, capital, com a data de construção de 1974. Quer dizer, não é de jeito nenhum uma novidade. É que eu acho que a gente não tem discutido muito sobre isso, mas ele existe lá desde 1974. O segundo sistema seria um que o usuário não precisa manusear diretamente a peça na fachada. Ele pode acionar, porque essas peças estão com sensores. Então, tem um processo de automação e eu vou lá por um controle remoto ou por um dispositivo ali dentro do meu ambiente e direciono isso. Eu mexo, se eu quero mudar o brise ou não. E o que me deixou mais surpresa é que o edifício dado como exemplo para esse segundo modelo, onde o usuário manipula e a fachada tem sensores, é um edifício construído em Paris e a data é 1988. Eu vou mostrar um trecho do artigo aqui
para que vocês consigam ver o que é essa fachada. Bom, então o artigo está aqui, eu vou colocar aqui na fachada dos sensores. Então, é mais ou menos isso aqui, ó, são placas com painéis de vidro e ele tem essa cobertura aqui preta que abre e fecha, liberando ou bloqueando a entrada de luz nos ambientes. É o Instituto do Monte Árabe, né? Que foi feito nessa época aí, 1988. Aí Olha depois, só que interessante. pois é, surpreendente, né? Aí depois tem aqui um sistema desenvolvido por uma pesquisadora, a Doris Sung, que é do MIT, e ela publicou esse artigo com essa proposta em 2016. São placas metálicas presas à fachada, e essas placas são lâminas de 2 metais diferentes, como se fossem 2 camadinhas de metais diferentes. Aí, quando o sol incide sobre eles, os materiais têm coeficiente de dilatação diferente e um reage mais rápido e se deforma. Então, a chapa fica torta. Ao ficar torta, ela bloqueia a luz do sol e faz um sombreamento na fachada do edifício. Quando a temperatura baixa, ela volta ao normal, ela volta ao seu estado natural, não deformado, e libera a passagem da luz solar, diminuindo esse sombreamento. Então, ela vai se regulando, não precisa de sensor e nem da ação do usuário. O próprio material reage às condições do meio externo. É legal porque, veja bem, a gente tenta aqui falar sempre sobre engenharia do futuro, mas por todos esses exemplos que você deu, olha só, né? Vários exemplos do passado, mas que não deixam de ser nosso futuro, porque a gente ainda tem muito mais a explorar sobre eles. E outra coisa que eu achei interessante é que se a gente lembrar lá do nosso terceiro episódio aqui do Engenharia do Futuro, a gente falou sobre retrofit sustentável e tinha muita discussão sobre desempenho termoenergético de edifícios. E lá a gente viu, de fato, que utilizar brises, por exemplo, outros elementos para as fachadas, tinha uma contribuição muito importante para essa questão termoenergética. Então, esse artigo que você trouxe, ele complementa essa discussão, porque a gente vê formas mais inteligentes ainda de trazer esses elementos para o nosso edifício, trazer esse desempenho térmico e tudo mais. Muito Exato, legal mesmo. as coisas estão entrelaçadas e vão evoluindo e vão sendo colocadas em escala real e sendo usadas em protótipos e depois nos edifícios verdadeiros. Aí os autores fizeram o seguinte, eles deram esses exemplos, descreveram tanto quanto possível cada um deles e fizeram comentários sobre algumas características que a fachada adaptativa deveria ter. Segurança, tanto na execução quanto durante o uso do edifício, por exemplo, as peças não podem se desprender da fachada quando vão ficando mais desgastadas, mais velhas, porque pode colocar em risco os usuários e quem anda no entorno do edifício. Também o uso, a condição em uso, desempenho em uso, a vida útil da fachada, o custo, a estética, porque dependendo do material acoplado pode gerar uma fachada não muito agradável, isso não deixa de ser importante, e a maturidade da tecnologia, se aquilo é muito novidade ou se já é algo consolidado. Então, os autores fazem para os exemplos dados alguns questionamentos, algumas opiniões, vamos dizer assim, desses critérios, que seriam os critérios a se usar para avaliar um tipo de fachada assim. Bem legal isso tudo, né? E eu vejo assim, é o futuro, de fato. A gente precisa estar sempre modificando os nossos elementos construtivos para tornar a edificação algo mais inteligente. Tudo isso que você estava falando me lembrou bastante de uma palestra que eu assisti lá no Simpósio SBTIC esse ano, de uma pesquisadora internacional muito renomada nessa área. E uma das pesquisas dela era justamente com isso também, mas aliando algo que eu acho que a gente tem que ter também como perspectiva futura nesse aspecto. Porque a gente fala muito em desempenho térmico da edificação, a performance que ela tem que ter para adquirir ali parâmetros adequados em termos termoenergéticos. Mas, além disso, a gente também tem o conceito de conforto térmico,
que é aquilo que o usuário presencia, aquilo que ele sente. A gente tem que conseguir aliar essas duas abordagens, essas duas perspectivas. Então, lá na pesquisa dela, por exemplo, ela tinha todo um método utilizando aprendizado de máquina, né, machine learning, para assim, trazer esses benefícios tecnológicos da fachada, entender, coletar dados e tudo mais sobre o calor, mas mais do que isso, de alguma forma conscientizar o usuário de que aquilo é necessário. Porque nós, no meio técnico, muitas vezes a gente sabe que, olha, se fizer tal coisa na fachada, é muito melhor para o meio ambiente, até para a gente, do que usar um ar-condicionado, por exemplo, mas vai tentar contar isso para o usuário, né? Então, acho que é importante a gente dar um jeito de mostrar o benefício desses elementos que você está falando aí do estudo para o usuário, para ele ficar consciente de que isso realmente faz a diferença, né? E você, o que você acha aí? Do que a gente tem para o futuro nesse aspecto? Bom, o que mais me surpreendeu foi ver que os exemplos dos edifícios que continham essas soluções não são de agora, são lá de 1900 e alguma coisa. Então, o pessoal já tinha desenvolvido alguma coisa, só não conseguiu disseminar isso assim tão fortemente. Então, até mesmo nós que somos engenheiros, às vezes é uma novidade para a gente quando a gente se depara com esse tipo de relato. Para mim, foi de verdade uma novidade. Mas acho que realmente é uma tendência. Tudo que tiver ligado a essa parte energética e de desempenho em termos de consumo de energia elétrica, consumo de ar-condicionado, tudo isso vai ser daqui para frente cada vez mais discutido. E se a gente conseguir resolver boa parte desse consumo a partir de medidas de projeto, nós só temos benefícios a trazer para o usuário no fim das contas. Pois é, a gente tem que cada vez mais aceitar essas questões, essas inovações que a gente tem, que contribuem para a sustentabilidade das nossas edificações, e entender que isso também é muito benéfico ao usuário, né? Então, a gente tem que, de fato, incorporar isso como algo vantajoso, não simplesmente porque, olha, eu preciso pôr por uma questão de sustentabilidade. Não, é uma decisão estratégica a ser tomada, né? Pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @eng.arturlucena, o da Vanessa é @vanessa.fazinga, e o do podcast Ciência em 15, que a gente discute outras pesquisas além da engenharia, é o @ciência em 15. Até mais! Tchau, até a próxima. Toda quinta-feira estamos aqui com um episódio novo do Engenharia do Futuro e você vai encontrar o episódio completo lá no canal do YouTube. Tchau, tchau, Arthur. Tchau, tchau, Vanessa. Tchau, tchau, pessoal.